Boa noite. Eu sou o Henrique, sou do curso de Administração da Uniplan do sexto semestre. Hoje eu vou falar sobre o Estado. O Estado surgiu a partir da evolução das famílias, primeiro com a horda, depois com o clã, a tribo, a polis grega, as civis romanas, e é isso. Enquanto o feudalismo, o feudo, era um pequeno estado dominado pelo senhor feudal, que era o dono das terras, e as explorava, na monarquia, o rei tinha todo o poder e era o próprio Estado. No século XIII, na Inglaterra, foi imposta a Carta Magna ao rei João sem terras pelos cidadãos ingleses, obrigando a consultar a sociedade. Maquiavel, um dos grandes pensadores políticos, foi o primeiro a utilizar a palavra Estado em suas obras. Thomas Hobbes menciona em sua obra Leviatã a palavra Estado e a compara em um monstro gigantesco que devora e absorve todos os indivíduos das pessoas. Para Jean-Jacques Rousseau, o Estado nasceu de um contrato social pelo qual o homem renunciou ao estado da natureza em que vivia, com parcela de sua liberdade para obter o estado mínimo de segurança e bens indispensáveis e sua sobrevivência tranquila. Embora o conceito de Estado tivesse origem nas antigas cidades-estados que se desenvolveram na antiguidade, nas mais variadas longínquas regiões do mundo, como a Sibéria, a América Central, o Extremo Oriente, em muitos casos essas mesmas cidades-estados foram, a certa altura da história, reféns de um governo, nada democrático, seja por interesses econômicos mútuos, seja por dominações pela força. O Estado como unidade política no mundo tem evoluído para algo parecido com o supressionalismo na forma de organizações regionais, como é o caso da União Europeia. Desse modo, o Estado representa a forma máxima da organização humana, somente transcendendo a ele a concepção da comunidade internacional. A definição de Estado é a instituição organizada de forma política, social e jurídica, que ocupa um território definido onde a lei máxima é uma Constituição escrita e dirigida por um governo capacitado de soberania reconhecida internamente e extremamente. Então, vou falar alguns dos elementos do Estado. O povo, que é o conjunto das pessoas submetidas à ordem jurídica estatal, que compreende nacional, residente e o que está fora dele. O território também é um elemento do Estado, que é a matéria espacial ou física do Estado. Compreende a superfície que o Estado ocupa, em seu mar territorial e seu espaço aéreo, navio, aeronaves, embaixadas e consulados. O governo também é um elemento do Estado, que é a organização necessária ao exercício do poder político. É o que organiza o Estado, é o que controla. A soberania é o poder de organizar-se judicialmente, a de fazer valer dentro do seu território, a universalidade de suas decisões nos limites dos fins éticos da convivência. Um Estado soberano é sistematizado pela máxima um governo, um povo e um território. É a união dos três que formam o Estado. Como já vimos, o conceito de Estado é jurídico e o de nação é sociológico, em que nação é a sociedade natural de pessoas, dentro de um território com mesma origem, costumes, línguas e comunhão de vida. Vejamos ainda que nação é a semente de Estado vinculada à sociedade e à união de indivíduos com objetivos comuns. O fim do Estado, o objetivo, na verdade, é assegurar a vida humana em sociedade, garantir a ordem interna, assegurar a soberania na ordem internacional, elaborar as regras de conduta e distribuir a justiça. Para que possa dimensionar o Estado na praxis, lembramos que os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, que é um Estado democrático de direito, são construir a sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir a desigualdade social e regional, promover o bem de todos, preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outra forma de discriminação. O Estado pode ser unitário ou simples, quando só existe uma fonte de direito que é no âmbito nacional, estendendo-se uniformemente sobre todo o seu território.
por exemplo, a França, a Bélgica, Portugal, e são exemplos de estados unitários. Estados compostos, como estados federados, onde há reunião de vários estados membros que formam a federação. Existem várias fontes de direitos, federal, estadual, municipal. É o exemplo do país que a gente reside, no Brasil, Estados Unidos. O Estado é responsável pela organização e pelo controle social, pois detém o monopólio legítimo do uso da força. O reconhecimento da independência de um Estado em relação aos outros, permitindo ao primeiro afirmar acordos internacionais, é uma condição fundamental para o estabelecimento da soberania. O Estado pode também ser definido em termos de condições domésticas, especificamente no que diz respeito ao monopólio do uso da violência ou força. Então é isso. É o que aprendemos nas aulas na NP1, que eu estou dando uma reforçada sobre a matéria de sexta-feira, que fala sobre um pouco sobre o Estado. Então é isso. Boa noite.